eu sou a Laura. Sejam bem-vindas ao Pode Me Chamar de Amigas, o seu companheiro de cardio. Aquele espaço de troca despretensiosos, sem grandes roteiros, mas com assuntos super relevantes sobre estilo de vida, saúde e bem-estar. Oi, amigas, eu sou a Mel e a gente chegou no nosso 8º episódio do podcast e junto deles, novembro. Dá pra acreditar que o ano passou tão rápido? Eu acho que a gente já tá no nosso 3º mês de projeto aí. Muitos assuntos a gente já abordou aqui. E particularmente chega a melhor fase do ano pra mim, que é Natal, final de ano, né? Aquelas festividades todas, confraternização, férias. Mas nem sempre foi assim. Final de ano já me resultou muita ansiedade, assim, uma correria absurda para correr atrás do balde que a gente acaba perdendo no meio do caminho, né, do ano todo. Eu sei que isso já foi realidade da Laura também, né? Então, por isso, a gente tem bastante propriedade para falar sobre esse assunto, que é projetos verões, enfim, dietas malucas. Mas além da gente, né, além do objetivo de falar sobre isso nesse episódio, a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a nossa nutri-maratonista Carol Baldança. Falar um pouco da Carol, eu como paciente da Carol, né, eu e a Melissa somos pacientes da Carol, e eu enxergo na Carol, assim, muito mais como uma nutricionista, né, que enfim, não fala só de números, mas também fala do comportamento, entende o outro lado, né? Entende o paciente, entende as nossas dores e delícias de fazer e seguir um plano alimentar. Então, é uma pessoa que eu admiro muito e se tornou uma grande amiga minha, em função de primeiro ser a paciente dela e depois agora uma amiga pessoal, e muito feliz por isso. E realmente vejo a Carol como uma pessoa humana do outro lado da consulta. E isso para mim faz total diferença, porque a gente sabe que seguir um plano alimentar ou ter um estilo de vida saudável nem sempre é linear, né? E a Carol super entende todo esse lado psicológico e emocional da coisa. Então, Carol, fala um pouquinho de ti aí pra galera te conhecer. Oi, gente, eu sou a Carol Baldança. Eu comecei a minha carreira na nutrição trabalhando mais focada em emagrecimento. É uma área que eu sempre gostei, eu já vivi os meus demônios dentro da alimentação também e acabei escolhendo trabalhar com isso porque eu achava que eu poderia fazer diferença na vida de outras pessoas que também passavam pelos mesmos problemas. Além do emagrecimento, eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre fui atleta desde pequena e recentemente vai fazer 3 anos agora, na verdade, eu comecei a correr e acabei fazendo disso parte do meu trabalho também, então me especializei em nutrição esportiva e especificamente nutrição no endurance, então engloba aí a corrida, triatlon, essas provas de longas distâncias, que é onde meu coração realmente bate mais forte, mas eu carrego um carinho muito grande por essa questão de emagrecimento e comportamento alimentar que sempre fez parte da minha vida. Muito bom, Carol. A gente está muito feliz em te receber aqui. Quando a gente começou o projeto, a primeira convidada a gente sabia que tinha que ser a Carol, né? Por todo o histórico de acompanhamento que a Carol tem com a gente e também pela amizade, pelo vínculo que a gente se formou nesses últimos anos, né? E quando a gente fala sobre esse processo, né, de melhoria de hábitos, a paixão pelo esporte, acho que muitas coisas acabam entrando nesse guarda-chuva, né? Quando a gente fala sobre resultados, enfim, assuntos que vão para além da estética, né? Que é o esporte também. Contar um pouquinho também sobre a minha relação com a Carol. Eu acho que a minha primeira consulta foi em 2021, né, Carol? Uhum. E eu lembro que, assim, faz bastante tempo. E eu lembro que naquela época eu tinha muitos altos e baixos, uma relação bem conturbada com a comida. E eu fui atrás da Carol justamente para um projeto verão, né? Eu lembro que foi mais ou menos setembro, outubro. Eu falei, cara, verão tá aí, eu preciso, né, correr atrás do balde, enfim, quero melhorar minha parte estética e tudo mais. E aí conheci a Carol, iniciei o acompanhamento. Lembro que na época tive resultados que eu fiquei super feliz. E daí chegou, né, março, abril de 2022, degringolei novamente, né? Tipo assim, entrei naquele ciclo de estações, né? Inverno, relaxa, verão, corre atrás do prejuízo, volta pro inverno e esse ciclo vai se repetindo, sabe? Depois de alguns anos, né, agora, atualmente, assim, eu vejo que eu tenho uma relação muito melhor com a comida, as coisas melhoraram muito. Acho que saí definitivamente desse ciclo, né, de inverno, verão e tudo mais.
mas eu sei que isso é a realidade de muita gente ainda. Muitas meninas que a gente conversa, que a gente troca ideia aqui do podcast, sofrem muito com esses ciclos muito extremos, né? Entre estar super focada e entrar depois numa era de exageros, enfim, de relaxamento. E aí a nossa primeira pergunta, Carol, seria mais ou menos nesse sentido, assim, tu percebe essa tendência também das pessoas próximas do verão quererem aplicar um projeto verão super extremo, super radical, com dieta muito restritiva, visando somente estética, e depois elas acabam perdendo essa velocidade? Sim. Na verdade, se você não tem uma agenda cheia com lista de espera, como é o meu caso hoje, graças a Deus, é muito normal você perceber a sazonalidade na procura pela nutricionista. Então, o momento do ano que costuma ser mais fraco é julho. Geralmente é o mês mais fraco. Em contrapartida, agora em outubro, começa a dar uma esquentada nessa questão do verão e aí a agenda enche. E isso, assim, eu vou fazer 5 anos atendendo. Esse é o primeiro ano que eu realmente não passo por essa sazonalidade, por causa da agenda cheia e da procura. Mas nos anos em que eu senti isso, meu outubro, novembro, setembro, outubro e novembro sempre foram meses muito bons por conta do Projeto Verão. Então, coisa de vir de um julho muito ruim, um agosto mais ou menos, e setembro já não ter nenhum horário na agenda, porque era um desespero absurdo e a galera queria correr atrás do prejuízo. E é meio que unânime, assim, que as pessoas, quando passa Natal e Ano Novo, elas perdem completamente a linha que elas estavam seguindo. Então, não às vezes não é nem um projeto verão, é um projeto fim de ano. Porque bateu no Natal, acabou absolutamente tudo que elas estavam fazendo, elas entram de férias ou saem de recesso e elas não, muitas vezes elas não conseguem carregar, na verdade a grande maioria das vezes, elas não conseguem carregar aqueles hábitos que vinham construindo para além desse projeto verão. Acho que muitas vezes elas nem dão tempo desse hábito se consolidar, né? Como é tão pouco tempo, acaba não criando raiz na pessoa a ponto de conseguir manter por mais tempo. E eu acho que não só no consultório, mas na academia a gente nota muito também, né? Que agora chega o final do ano, fica socado de gente e é muito perceptível isso. E talvez também, amiga, nesses últimos tempos tenha refletido na tua agenda, porque talvez parte das pessoas estão criando uma conscientização? Será? Pode ser. Eu tenho notado isso porque hoje eu trabalho muito com a corrida, né? E fato é que quando você começa a correr, a tua visão de alimentação, do que é saudável, de hábitos, ela muda um pouco. E muita gente, o que eu noto, né? Isso foi o meu caso também, acaba saindo pura e simplesmente daquela visão estética para uma visão de, não, eu quero que a comida seja o meu combustível para que eu consiga treinar mais, para que eu consiga treinar melhor, e a estética passa a ser uma consequência e não simplesmente o foco principal. Eu senti muito. Ai, desculpa, amiga. Eu senti muito isso com a tua consulta, porque eu pensei, vou confiar no que ela tá fazendo, ela sabe o que ela tá fazendo, e eu percebi que o meu rendimento é outro do que quando eu fazia aquelas dietas doidas da minha cabeça, que eu via na internet, tipo corte, não sei o que vai dar boa. Não dava, não dava nada boa, eu ficava fraca, eu ficava sem disposição, não performava em treino nenhum, e ficava um ciclo sem fundamento nenhum. Então, passar na Nutri, passar com a Carol, e ela trazer esse conhecimento de tu precisa comer bem para ter disposição, um corpo que te dê energia para fazer teus treinos, fez toda a diferença. Eu acho que é por isso que as pessoas que entram nesses projetos alcançam o mínimo de resultado, elas não perduram nisso, justamente porque elas estão focadas só num objetivo estético. E se tu pensar o objetivo estético, ele nunca tem fim, tu nunca vai estar 100% satisfeita, sempre vai ter alguma coisa que tu não tá satisfeito, que tu quer melhorar, né, e tudo mais. Então acaba sendo um pouco injusto também com o nosso próprio corpo, né, olhar só para estética, porque
a beleza que a gente olha nas redes sociais, enfim, aquela beleza perfeita, ela é inalcançável, né? E eu acho que quando tu consegue atrelar um esporte que tu gosta, um outro objetivo de performance, tu tem o resultado um pouco mais tangível, né? Por exemplo, vocês que correm, cara, vocês têm um objetivo tangível que é fazer uma maratona, né? Conseguir um pace melhor. Então, tu acaba atingindo e tendo um pouco mais de materialização daquele resultado, né? A recompensa ela vem num prazo menor. Isso é fato. Isso. E aí, quando você tem uma recompensa num prazo menor, você tem muito mais motivação para continuar fazendo aquilo, continuar naquele caminho. Me ajuda muito. Desafios, mini metas, a própria prova de corrida que tu falou que tu precisa, estava conversando um pouquinho antes de conversar, que tu precisa de um ponto. Eu preciso muito de um ponto ali na minha frente para conseguir enxergar até onde eu tenho que dar o melhor de mim e aí já depois inserir um outro ponto e assim ir indo. Mas, Carol, tu acha como nutricionista que é possível construir o corpo dos sonhos agora, nesses últimos meses pré-verão, pré-final de ano? E como tu lida quando a pessoa vem te perguntar isso em consulta, te pedindo, né, essa ajuda para realmente criar esse corpo dos sonhos agora nos 45 do último tempo, assim, para Você consegue lapidar um corpo que já está encaminhado, você não consegue construí-lo do zero. Então, vou usar o meu exemplo, né? Eu vim aí o ano inteiro focando em performance na corrida. Agora que a minha prova-alvo passou e eu já não tenho mais aquela obrigação, eu ainda tenho provas para correr, mas agora eu consigo mudar o meu foco para um foco estético, porque sim, ele continua sendo algo, a estética continua sendo algo que eu dou valor e algo que eu quero buscar também, mas ela não é a coisa mais importante do mundo para mim. Mas eu já tenho um corpo relativamente estético, o que eu vou fazer agora? Eu vou focar em melhorar um ou outro ponto que eu não consegui prestar atenção ao longo do ano porque eu estava focada no desempenho, ou se você já vem, por exemplo, treinando muito bem ao longo do ano, vem fazendo um trabalho de ganho de massa muscular, agora você pode mudar o foco para perder um pouco de gordura, deixar o corpo mais definido, isso dá para fazer. Não dá para pegar um corpo que não tem nada e tentar construir alguma coisa ali, porque não vai dar tempo, definitivamente. Qual foi a outra pergunta? quando a pessoa te pede isso, como tu lida e como tu explica para ela que talvez não seja possível. Aquele alinhamento de expectativa necessário, né? Porque eu acho que é igual a gente chegar num salão de beleza querendo cortar um cabelo e tipo assim, cara, faz a mesma coisa que tá nessa foto aqui do meu modelo. Tipo, Exato. existe essa diferença de expectativa? Não vai sentar na cadeira da Nutri e ser emagrecida sozinha, né? Tu vai precisar realmente alinhar Também. e se comprometer. Eu acho que talvez pelo meu posicionamento nas redes sociais, filtrar um pouco os pacientes que chegam até mim, mas talvez por esse ganho de consciência coletiva que vem acontecendo, não tem chegado mais ninguém falando assim, nossa, eu quero perder 10 quilos em 2 meses. Não tá acontecendo mais isso. Mas existe, sim, um alinhamento de expectativa do que você quer com o que você está disposto a fazer. Isso é uma coisa que acontece com frequência, então a pessoa ela quer ter um resultado tal, ela quer ter um corpo mais definido. Aí ela tem, sei lá, 2 meses. Beleza, ela já tem alguma coisa ali. Dá pra gente dar uma definida, mas você vai ter que seguir as regras. Então, o resultado, ele vai depender do quanto você está disposto a entrar naquele jogo e fazer o que tem que ser feito. E se você fizer com acompanhamento do jeito certo, pode ser extremamente saudável. Você pode... Não, eu quero até o Natal ficar com o corpo bem definido, eu já tenho uma base legal. Beleza. Você vai fazer uma refeição livre a cada 2 semanas? Você vai diminuir a quantidade de álcool? Você vai religiosamente todo dia treinar? Você vai garantir a quantidade de proteína? Então, você tem que entender o que você consegue fazer. E isso é o mais difícil. Porque, às vezes, vamos pensar numa pessoa que quer ganhar massa muscular. Inclusive, está montando uma dieta pensando nisso hoje. A pessoa quer ganhar massa muscular, vamos pegar um homem. Isso acontece muito com homem. No processo de ganho de massa muscular, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é quanto mais proteína, melhor. Eu preciso ter uma quantidade certa de proteína e eu preciso aumentar as calorias daquele plano com carboidrato. Isso muitas vezes vai fazer um homem comer 200, 250 gramas de arroz e 100 gramas de carne. E o que a gente vê os caras fazendo? Eles botam
2, 3 bifes no prato. Não vai acontecer. E aí eu falo, não, é 100 gramas de carne. Não, mas é pouco, mas é o que tem que comer. A tua proteína tá certa, confia em mim que eu tô vendo. Mas é 100 graminhas de carne ali. Ah, mas é muito estranho. Então, tu não tá disposto a fazer isso, o resultado não vai ser aquele que tu espera. Se tu fizer o que tem que fazer, eu te garanto que o resultado vai ser exatamente aquilo que tu me pediu. Mas às vezes eu preciso dar uma podada também no... não, talvez isso aqui não vai ser pra ti, porque o teu corpo não condiz com aquilo. Eu nunca, por exemplo, vou ser a pessoa do quadrilzão. Eu não tenho quadrilzão. Eu não nasci com quadrilzão. Eu posso, talvez, ganhar mais glúteo, mas é diferente de ter aquele corpo que tem aquele desenho. E isso eu preciso ter na minha cabeça. E isso vem muito das referências estéticas que você tem. Enquanto a gente tiver as mesmas referências estéticas que todo mundo, referências que não condizem com o tipo de corpo que eu tenho, eu vou viver frustrado o resto da vida. Super. Outro fator determinante agora é tu quer se comprometer e tá disposto a fazer o melhor que tu puder em meio a um monte de festas, confraternizações também, né? Um monte de coisa que acontece agora no final do ano. Saber que sair da dieta possivelmente vai ser mais recorrente nesse período do ano. Então, é realmente alinhar as expectativas e ver o que é possível dentro do teu cenário, né? E isso é bem importante. Aprendi muito com a Carol também. E também o fato de não é porque eu não consegui fazer o 100% que eu precisava que eu não vou fazer os 80% que eu poderia, né? Essa é uma questão que me pega bastante, assim. Eu já consegui entender que é muito melhor sempre fazer o que é possível do que não fazer nada. É né? exatamente isso. E tem uma coisa dos nutricionistas, da maioria dos nutris, que eu digo que é o nosso segredo. A gente vai fazer, provavelmente em novembro, a maioria dos nutris vai fazer quase 100% do que pode, até às vezes a metade de dezembro. Porque dali pra frente vai vir confraternização, e vem Natal, e vem Ano Novo, e não tem muito o que fazer. Eu não vou deixar de sair e comemorar com os meus amigos, com a minha família, por causa de objetivos estéticos. Eu posso, sim, fazer um processo de redução de danos, isso eu consigo fazer, mas eu não vou deixar de aproveitar. O que eu faço para reduzir os danos? Além de fazer escolhas melhores alimentares, então, e também diminuir a quantidade de álcool, ao invés de beber 12 cervejas, bebe 4, sabe? Não bota muita gordura no que você for comer, mas uma coisa que você pode fazer é treinar. Eu sempre falo no fim do ano para os pacientes, na pior das hipóteses, tu vai ganhar um pouquinho mais de massa muscular. Se tu estiver treinando, o corpo vai conseguir converter aquilo em algo que faz sentido. Essa dica é ótima. Mantém o ritmo de treino ou aumenta o ritmo de treino. Se você tá com menos demanda no trabalho, se você tem mais tempo, como é comum acontecer no fim do ano, mas treine mais então, bota mais cardio, vai pra academia, faz mais força. Vai direcionar essas calorias extras que você vai consumir para alguma coisa. Não dá pra ter tudo, né? Definitivamente. Aqueles dias a Carol, eu tava falando que eu queria aumentar alguma coisa na minha dieta, alguma coisa nesse sentido. Daí a Carol me falou assim, eu adoro que ela dura na medida certa. E ela falou assim, pro tanto que tu quer comer, tu vai ter que correr uma maratona. E é justamente isso, é fazer a balança, ela precisa equilibrar, né? Não adianta eu colocar muita comida e caloria se eu não estiver destinando a lugar nenhum, ela vai se acumular em mim, né? Então, é muito isso, é fazer por onde, né? Tu tem um objetivo X, tu tem que fazer a tua parte, não adianta. E eu acho que essa conversa com um nutricionista é muito importante até para, às vezes, tu perceber que tu não tá disposto a fazer tantos sacrifícios por um projeto verão, sabe? Tipo assim, tu chegou e tu tá acostumado a fazer 2, 3 refeições livres por semana, tu tem muita confraternização no final de ano. Cara, talvez a confraternização seja mais importante do que o resultado estético. E eu acho que vai muito do paciente ser maduro o suficiente de entender isso, né? Seus próprios desejos, o que realmente é importante para si naquele momento, né? O social também. Faz parte do equilíbrio, no final das contas. E tu, Carol, como... desculpa, pode falar. Não tem problema. Essa maturidade, ela é bem importante, é um negócio que a gente tem que construir. É o que eu tô disposta a fazer. Porque você não é obrigado a querer fazer tudo, e tá tudo bem. Você só tem que aceitar que o resultado não vai ser o mesmo daquela pessoa que aceita fazer tudo. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu adoro beber.
Eu amo vinho, eu adoro fazer meus próprios drinks. Eu fiquei agora 1 mês e meio sem beber por causa da maratona. Não foi extremamente sofrido. Sinto falta, sim, mas, enfim, sou essa pessoa. Tenho uma amiga que corre comigo, que corre muito, e ela não bebe praticamente nada. E é claro que eu sei que o desenvolvimento dela vai ser melhor que o meu, o desempenho dela vai ser melhor que o meu, mas não é uma coisa que eu estou disposta a fazer, cortar o álcool 100% da minha rotina quando eu não estou em uma fase de treinamento mais intensa. E eu entendo as consequências. E é aquela coisa que eu falo para os meus pacientes, sabe aquele botãozinho do li, concordo com os termos? A gente tem que aprender a clicar nele, na vida também. Eu entendi e é isso aí, eu tô ciente. Amei. Isso se aplica a qualquer coisa até, né? Não só pra questão de plano alimentar, enfim, mas qualquer objetivo que tu trace na vida, né? Tipo assim, sei lá, tem um concurso público, tem algum projeto que eu quero tirar do papel, mas se eu não tô disposto a fazer o sacrifício necessário para alcançar, talvez eu nem queira tanto, né? Exatamente. E quais tu achas que são os maiores prejuízos quando uma pessoa vem buscando só o resultado estético pro verão, psicológico e tudo mais? O que tu acha que são as principais dores dos pacientes que vão com esse objetivo, mas que eles não vão conseguir executar e fazer virar do 8 ou 80, sabe? Geralmente é uma galera que ainda tem um processo de evolução mental para ser feito, um processo de evolução pessoal para ser feito. Quem vem 100% no projeto verão não costuma ter muitos hábitos bons na rotina, normalmente. E aí a gente tem aí, começa a tentar implementar esses hábitos, mas com um prazo de validade que, como eu falei, geralmente é o Natal, Ano Novo. E aí, muitas vezes, não deu tempo daquele hábito se consolidar na vida da pessoa, e ela se vê em final de janeiro extremamente frustrada, porque perdeu aquele resultado que ela teve, e geralmente ela só vai tentar retomar alguma coisa depois do carnaval, porque só começa o ano depois do carnaval. E existe sim eu noto pelo menos, uma relação desses hábitos com a gente não, às vezes não chega a ser um transtorno alimentar, mas é uma visão, de certa forma, desconfigurada em relação à alimentação e hábitos saudáveis. Então, a pessoa não tem uma relação boa com aquilo e muitas vezes esse processo tende a piorar isso, porque ela vai entrar naquele ciclo eterno de faz, tem resultado, perde, volta e aí fala do efeito sanfona e só que o que ela enxerga? Ela enxerga, eu tô tentando, eu tô fazendo tudo. Ela não enxerga o lado em que ela larga. Ela enxerga o que ela tá tentando e ela vai ficando cada vez frustrada. E aquilo vai virando um problema tão grande para ela, só que ela não percebe que é ela que tá causando aquele problema. Ela tá se colocando naquela posição. É uma atitude, é uma consequência das atitudes dela. Mas é difícil de enxergar. Por isso que eu falei que precisa dessa autoanálise muito bem feita, para não cair nesse ciclo vicioso e eterno. Super. Eu acho que muita gente deve manipular as coisas em consultório, né? Eu sempre vou pra consulta pensando, cara, eu vou ser honesta porque ela tá ali pra me ajudar. Eu não vou esconder nada dela por vergonha de não ter conseguido fazer ou algo nesse sentido, porque no final das contas eu vou estar jogando contra mim mesma. A Carol tá ali pra me ajudar e ela não vai estar ali pra me julgar, sabe? Então eu tenho certeza que muita gente deve omitir várias coisas e, tipo, estou fazendo tudo certinho, né? Eu acho que é muito aquele sentimento da autossabotagem, né? Que a gente às vezes faz até aplicada à refeição livre, tipo assim, acho que estou fazendo uma refeição livre controlada, quando na verdade tu sabe que não está sendo controlada, que tu tá exagerando, né? Eu acho que essa autoanálise ela é muito importante, né? Para entender, tipo, cara, fui na nutricionista, peguei um plano alimentar, não deu certo. Deve ter sido o cálculo errado. Cara, mas tu realmente aplicou? Tu realmente fez 100% do que precisava fazer? Se tu é honesta contigo mesma e tu faz uma análise do histórico, tu percebe os furos que tu deu, né? E eu acho que a resposta tá ali, né? Isso é muito comum de acontecer, às vezes as pessoas. Tem gente que omite mesmo, mas a gente sabe. Porque
se não é... Dificilmente vai ser um erro no cálculo. Pode acontecer, mas é difícil, principalmente quando a gente vai trabalhar com um plano de emagrecimento. Pô, eu vou gerar um déficit calórico consideravelmente grande. Então, mesmo que a pessoa faça uma coisa ou outra ali, o déficit era para continuar acontecendo. O que acontece? A pessoa, ela não sabe que ela tá fazendo errado, ela não percebe. Então, quando não tem resultado por algum motivo, eu começo a fazer uma série de perguntas, das mais básicas às mais complexas. Então, se ela tá beliscando, se ela tá... Como é que tá a quantidade de gordura que ela tá usando. E essa beliscada, às vezes a gente pergunta... Às vezes é a forma como você pergunta. Ah, quantas refeições você tá fazendo? Ah, tô fazendo 3 refeições. Tá, mas aí você fica a manhã inteira sem comer nada? Não, na metade da manhã eu como uma bolachinha com banana. Só que ela não considera aquilo como uma refeição. Ou às vezes a gente pergunta, não encontra nada. Se a gente não encontra nada, geralmente eu peço pra pessoa fazer um diário. Então ela bate foto de tudo que ela come. E a ideia desse diário não é eu encontrar uma culpa e mostrar, apontar a culpa para ela. Não, eu quero ver o problema para eu poder resolver, para eu poder encontrar uma forma de contornar aquilo para chegar no objetivo dela. Então é bem isso que tu falou, Lau. Mentir para a Nutri não vai ajudar, vai atrapalhar, na verdade. Eu entendo que tem muita Nutri ainda hoje em dia que não sabe lidar direito com essas coisas, que muita Nutri que precisa fazer aquele processo de autoevolução próprio, mas eu erro assim como meus pacientes erram, e eu acredito que a gente só vai conseguir resolver um problema a partir do momento que a gente admitir que ele existe. Por isso que a gente precisa identificar e procurar. Quando a Carol me falou que ela também, em alguns momentos, comia por ansiedade, me saiu um peso das costas, porque ali eu enxerguei que, assim como eu, ela também lida com várias coisas e questões emocionais, né? E foi super importante pra mim essa fala dela, pra eu entender que, cara, tá tudo bem, acontece, mas vamos nos ajudar e entender a melhor forma de sair disso, né? E o meu erro de cálculo da Carol é o leite em pó, né, amiga? Leite em pó que é algo que dá errado, não entendo o que dá, que a conta não bate. Muito bom. Aí o problema deve ser a balança, né? Que calcula errado, assim, ó. Tá, e aí, pensando que pra gente ter, né, talvez resultados mais efetivos, conta mais do que a gente faz entre o Natal e o Ano Novo do próximo ano do que o Natal. Não. Pensando que, naquela tem acreditado, né? O que tu faz entre o Ano Novo e o Natal do ano seguinte é mais efetivo do que tu faz entre o Natal e o Ano Novo ali dos últimos dias do ano. Qual que é a forma que tu vê de melhor construir esse físico com consciência, com hábitos mais saudáveis, né? Com mais coerência ao longo de todo o ano e não só nesses últimos meses ali do ano? Você tem que manter uma rotina de treino que faça sentido para você, encaixe na rotina. Não dá para querer abraçar o mundo e no fim não conseguir fazer nada. Então, claro, você tem que estar num momento de vida que permita isso também, né? Não dá para você estar, sei lá, no último ano da faculdade, fazendo 2, 3 estágios, realmente não vai dar conta daí. Você vai só ficar frustrada. Mas se a sua vida comporta isso, encaixar essa rotina de treinos, e aí rotina o ideal é que seja sempre nos mesmos horários, isso facilita muito. Manter o mínimo da alimentação bem feito. Aquela ideia de quem come bem em qualquer lugar, sob qualquer ocasião, é você aprender a fazer escolhas boas. Então, independente se eu estiver trabalhando, ou se eu estiver de férias, ou se eu estiver viajando, eu sempre vou comer umas boas opções de proteína, eu sempre vou tomar água, eu sempre vou comer vegetal, eu sempre vou comer fruta. Claro que, eu tô viajando, talvez eu tenha, se eu tô de férias, vai ter um pouco mais de álcool, vai ter um pouco mais de doce, vai ter um pouco mais de carboidrato, e talvez às vezes tenha um pouquinho menos de exercício. Mas a gente vai tentando fazer aquele equilíbrio de escolhas. Mas o mais importante é você manter o básico bem feito. E o básico pode ser que em alguns momentos você dê umas escapadas. Só que quando você dá uma afastada e olha num panorama mais amplo, essas escapadas elas não vão fazer tanta diferença no resultado final. O que mais vai importar é o que você fez consistentemente.
Se as escapadas são as exceções, tá tudo bem. Se o básico você fez de forma contínua, no fim das contas, você vai colher o resultado daquilo. E se tu conseguir manter um ano inteiro equilibrado, no final do ano tu consegue dar mais uma otimizada e uma segurada a mais se tu tiver disposta, né? Só que aí tu não vai ter uma questão enorme para resolver. Tu vai ter alguns detalhes para remanejar e otimizar. E aí fica muito mais fácil, né? Nossa, muito. Você só dar uma parada no que não tá bom é muito melhor do que você tentar construir tudo do zero. É muito mais fácil arrumar o que não tá muito bom. Já sabe o caminho, E né? pensando assim no calendário de final de ano, né? Que eu acho que isso o que às vezes gera ansiedade em quem está dentro de um projeto, ou quem está tentando fazer a coisa dar certo, né? Tipo, num plano alimentar certinho e tudo mais. Dentro de um mês eu tenho ali 3 confraternizações numa mesma semana. O que tu, Carol, como Nutri, dá de dicas para uma pessoa que precisa, sei lá, tipo, tomar uma escolha, tipo, ai, preciso ir nesses eventos, quero participar, mas aí não sei se como, se faço uma refeição livre, assim, além dessas dicas de redução de danos, tu vê alguma outra coisa, alguma outra dica prática que as meninas que estão nos escutando aqui podem aplicar também? Você pode tentar equilibrar o resto da alimentação do seu dia para encaixar essa confraternização. Então, vamos dizer que a gente tem um happy hour à noite. Então, eu vou ter. Bom, a questão do álcool é sempre quanto menos melhor, não tem muito o que a gente fazer, se manter hidratado. Mas, geralmente, a gente vai ter acesso a muito carboidrato. Não é que carboidrato é ruim, mas tem que conseguir encaixar. Assim como a gordura, assim como os outros nutrientes. Então, se eu sei que eu vou ter uma alimentação com menos proteína de noite, que geralmente é o que acontece, e mais carboidrato nesses eventos, eu vou fazer o contrário no resto do dia. Eu vou botar um pouco mais de proteína e vou diminuir talvez um pouco a quantidade de carboidrato, não precisa zerar, mas bota mais vegetal, diminui um pouquinho só a quantidade de carboidrato, porque você já vai comer mais à noite. Tem muita gente que talvez olhe para isso e pense, mas você está compensando. Não, você está equilibrando. É uma forma, é a forma como você vê. A gente não tá fazendo isso porque a gente tá com medo de comer. A gente tá fazendo isso porque a gente entende que, no fim das contas, é uma continha matemática e se ela não fechar, não tem o que a gente possa fazer. Então, eu preciso fazer caber. Ok, então eu vou fazer caber. Eu vou equilibrar ao longo do dia, eu vou treinar, vou manter a minha rotina de treino, se eu puder, eu faço até um pouquinho mais de cardio, e vou aproveitar de noite sem peso nenhum na consciência, sem me importar com o amanhã, sem me importar com o impacto daquilo no meu físico, porque sempre vai ter impacto. Mesmo que eu faça esses processos de tentar equilibrar, vai ter um impacto. Mas tá tudo bem, eu escolhi aquilo, eu consegui encaixar e é isso que importa. Não dá pra gente não treinar muito, continuar com a alimentação meia boca, chegar à noite no happy hour e também chutar o balde e achar que aquilo não vai mudar nada. Vai mudar. Então, se eu posso equilibrar, por que eu não vou equilibrar? É ter a consciência que não é porque já que eu tenho um evento, eu vou chutar o pau da barraca o dia inteiro. Isso acho que faz muita diferença mesmo. Dicas muito preciosas, espero que estejam aproveitando, porque realmente faz toda a diferença. Eu, depois que aprendi a me alimentar com o plano da Carol e tudo mais, a gente consegue aprender e ter consciência de fazer essas trocas inteligentes, né? De conseguir balancear as coisas minimamente que sejam e quando for para comer algo, não comer se cobrando ou com uma noia gigante, aproveitar o momento que ele também faz parte, né, da vida como um todo. Carol, e sobre. A gente falou um pouquinho sobre dietas malucas, né? Coisas que alguns pacientes, enfim, as pessoas se submetem num curto período de tempo, em detrimento desses resultados rápidos estéticos, né? Tu tem alguma história boa para contar pra gente sobre dietas malucas, radicais, algo que tu já ouviu dos seus pacientes? Tem algumas Fofoca. coisas, né? Eu na minha época de louca pirada, eu fiz a tal da dieta da proteína, que era a dieta do Khan. E eu fiz mais de uma vez.
E o que acontece? Essa é uma dieta que ela na primeira semana você basicamente só comia proteína e uma outra dose lá de farelo de aveia. E assim, eu passava o dia inteiro comendo carne, ovo de codorna, gelatina com iogurte, que você podia comer, e ficava, era isso por uns 5, 6 dias. E aí você perdia, 5 quilos, é óbvio, não sobrava água dentro do seu corpo, você não comia nada de carboidrato. E aí tu ficava emocionadíssima, né? E aí, só que o que acontecia? Tu fazia isso por 6, 7 dias. E aí depois você ia, aos poucos, reintroduzindo carboidrato. Mas quem é que conseguia reintroduzir o carboidrato? Uns pouquinhos. Se tu tinha ficado uma semana sem comer, e não era low carb, era zero carbo, não tinha nada, tinha um farelinho de aveia ali pra dar um oi. Eu engordei horrores depois disso, tá? Eu fiz a primeira vez e aí deu uma funcionada. Aí eu falei, vou fazer de novo. Essa segunda vez que eu fiz, eu engordei muito depois. Acho que eu engordei mais uns 5 quilos depois. Baixou o peso na balança da água. Eu retomei a água do corporal e depois eu engordei mais pouco, porque eu fiquei com tanta fome. Eu comi tanta coisa depois. Aquilo me gerou tantos gatilhos daqueles episódios de compulsão, assim, de eu... Sabe quando você vai comendo e é qualquer coisa. Você abre a geladeira, tem um pedaço de pão, tem um resto de macarrão, e você vai comendo e parece que o negócio não tem fim. E acho que foi um ano antes de eu entrar na faculdade, isso. Eu fiz a dieta da sopa. Essa dieta da sopa aí foi triste. Eu nunca fiz, mas é muito famosa essa dieta. A dieta da sopa. Eu tava no terceirão e aí só podia comer essa sopa. É uma sopa gostosa. Era a sopa de legumes, tinha um franguinho, sopa gostosa. Era isso e banana que podia comer. E eu levava pote de sopa pra aula. E eu comia essa sopa durante a aula. O que tu fazia de exercício físico nessa época, Carol? Tipo assim, teu corpo sustentava o exercício que tu fazia? Eu fazia muita coisa. Além de fazer a musculação todo dia, eu fazia... Aí eu escolhia, ou eu fazia 1 hora de esteira, caminhandinho rápido, assim, ou eu fazia 45 minutos de aula de spinning. Sempre cardio, né? Sempre. Focada na estética. Sim. Cara, nessa época eu não emagrecia. Porque o que acontecia? Eu fazia isso de segunda a sexta. Principalmente na época do terceirão. Na sexta-feira, já na hora do recreio, eu meio que me compensava por ter estudado tudo durante a semana. Eu estudava muito no terceirão. E aí eu já comprava ali um saquinho de aipim chips e um docinho. E aí já começava ali no recreio. E aí eu ia almoçar em restaurante de quilo mesmo, meio-dia. Aí já botava batata frita. E aí, no final de semana, era uma série de comer e quase passar mal. Então, o déficit que eu fazia durante a semana não adiantava de nada. Mas, em relação ao paciente, eu acho que o mais comum de acontecer é o paciente cortar por conta própria as coisas da dieta, porque... não, eu achei que era muito, aí eu não comi. Aí tu vai perguntando e perguntando, e daqui a pouco tu tá vendo que ele não comeu aquilo, mas ele fica com muita fome na outra refeição, ou então ele fica com muita fome no final de semana. O corpo ele tem uma tendência a compensar a falta de caloria quando ela é feita de forma não pensada, não bem estruturada. Então ele vai compensar no mesmo dia. Pode ver que quem come pouco de manhã geralmente come muito de noite. Ou se a pessoa consegue segurar ao longo da semana, no final de semana ela estoura e come muito mais. Então, não é válido você cortar tudo. Se você conseguir equilibrar durante a semana, mantendo carboidrato ali, sem botar quantidades exorbitantes, sem exagerar muito, você vai ver que seu final de semana você não vai ficar com tanta vontade assim de comer. É um mundo meio libertador quando tu chega com uma pizza na sua frente, você não tem vontade de comer ela inteira. Você come 2, 3 fatias e você tá satisfeita. Mas quando você faz restrições absurdas, você não consegue fazer isso. E isso é fisiológico. O corpo, ele tem essa necessidade calórica. E geralmente, se ele chega nesse estado de aumentar a fome nesse nível, é porque essa restrição calórica, ela tá meio que passando dos limites. Então, ela tá chegando num certo ponto em que, se for mantida daquela forma, ela pode gerar problema.
Por isso que o corpo tem essa tendência a aumentar a fome. É normal num processo de emagrecimento a gente ter um aumento da fome, né? Isso já é esperado. Mas muitas vezes é algo que a gente consegue contornar, se a dieta for feita da forma certa. Agora, se sair cortando tudo, daí não vai ter muito jeito mesmo. Mas uma coisa que eu não entendo como é que funciona, que a galera assim, fica com vontade de comer doce, come uma gelatina. Quem é que fica bem comendo uma gelatina? Eu não consigo entender. Me dá mais vontade ainda de comer. É isso. Daí tu fica puto da cara porque tu não pode comer o que tu queria, ou passa semanas restringido, chega sexta-feira, tá puto da cara, já não aguenta mais, e aí é que dá aquelas sensações tipo de vou comer tudo que eu puder agora, porque depois eu volto. Eu já passei muito por isso. E isso que tu falou ali, amiga, de o paciente querer tirar coisas por conta própria, eu não fiz isso, eu acho, na nossa dieta, que eu já passo por ela há 2 anos e pouco, mas já foi cada pensamento, e se eu tirar isso daqui, que eu nem te Pra conto. compensar em outra refeição, em outro alimento, né? Aham. Geralmente Carol, tu acha então que quando a gente fala sobre efeito rebote, ele de fato existe, então, pelo que tu conta, né? Tipo assim, sei lá, fiz uma dieta maluca, fiz uma restrição absurda. Quando a gente volta a reintroduzir esses alimentos, esse efeito rebote acontece. Mas ele é só numa esfera comportamental ou também numa esfera biológica, fisiológica, não sei. Tem os dois, tá? Na parte fisiológica, entra muito o que eu falei em relação à fome. A gente sabe que geralmente existe uma média de a cada quilo perdido a gente aumenta 100 calorias de fome. Tem pessoas que perdem 10 quilos e não sentem a fome aumentar. Mas tem gente que sente. Então, e existe também o que a gente chama de termogênese adaptativa, né? Que é o tal do metabolismo reduzir com o tempo por conta da dieta com restrição calórica. Isso existe, só que é um processo que demora meses, se não mais de ano para acontecer. E aí a pessoa começa uma dieta, faz 2 meses e fala, pronto, meu metabolismo desacelerou. Não, você está comendo mais. É isso que está acontecendo. Você provavelmente ou está sentindo mais fome, ou entrou nessa de querer cortar várias coisas para acelerar o processo e começou a ter muita fome, começou a beliscar muito. Eu já li um estudo que analisou, eu não me lembro quantas pessoas, mas na análise final eles identificaram que 75% das pessoas que tinham tal defeito rebote era causado por causa dessas beliscadas a mais, por uma fome aumentada. E não necessariamente porque o corpo tá te fazendo ganhar. Não. Geralmente o problema é comportamental. E uma coisa que acontece muito é a pessoa tá fazendo dieta, tá pesando a dieta bonitinho, daqui a pouco começou a cansar, parou de pesar. Ela tá com mais fome porque ela tá emagrecendo. Instintivamente ela bota mais. E aí ela vai um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, um pouquinho mais lá. E aí ela para de perder peso. Então, o efeito rebote ele existe, só que ele não é único e exclusivamente algo do corpo, ele é muito comportamental também. Então vamos botar o efeito rebote aí como algo multifatorial e que as pessoas olham para ele e falam, nossa, porque a culpa foi do efeito rebote, mas quem tá fazendo efeito rebote é tu. A pessoa acaba cedendo a esses impulsos e aí a conta acaba não fechando, né? Então, sempre melhor ter uma constância, mesmo que saia, né, em eventuais momentos na semana, seja final de semana ou na semana, para conseguir levar por mais tempo e com mais constância, né? Porque eu acho que, para mim, a chave principal de emagrecimento e estilo de vida é a constância, não adianta. Uma coisa que a gente percebe muito sobre esses projetos verões, que às vezes eles estão... eles vêm junto com a restrição de alguns alimentos, né? Tipo assim, 30 dias sem comer açúcar, 30 dias sem bebida alcoólica, 30 dias sem industrializados. Qual que é a tua opinião como nutricionista sobre esse tipo de regra? Assim, tu acha que faz sentido dentro de um certo tempo? E aí eu acho que imagino que tem muitas situações, depende do contexto, né? Por exemplo, a Laura tem um certo desequilíbrio com leite em pó. Eu já tive muito com pasta de amendoim, né? E muitas vezes a gente já se questionou, tipo, cara, faz sentido eu manter no plano um pouquinho todos os dias? Ou faz sentido eu ficar sem porque eu tô comendo descontroladamente esse alimento, assim? Como que tu leva isso em consultório?
nesse caso, eu diria que depende. Tem gente que vai conseguir respeitar aquela quantidade ali. Tem gente que não vai e a gente realmente corta. Corta porque para aquela questão de ambiente, né? Eu preciso modular meu ambiente. Então, se eu não estou conseguindo lidar com aquilo, eu vou tirar aquilo do meu ambiente, não vou ter acesso. E é isso. Pensando do ponto de vista nutricional, eu acho que dessas restrições, só do álcool eu consideraria válida. No sentido de, tipo, não, eu vou ficar 30 dias sem álcool. Tá, beleza. O álcool, não tem como a gente defender o álcool. Eu gosto de beber, mas não tem como a gente defender. Não, ele não é algo que faz bem pro organismo em nível nenhum, nem em quantidade nenhuma. Beleza. Quando a pessoa fala, eu vou ficar 30 dias sem açúcar, eu sempre pergunto, por quê? Porque o corpo, porque... Não. Se a pessoa me fala, porque eu preciso aprender a não comer, sei lá, X coisa. Porque o açúcar é muito amplo, né? Vamos botar o leite em pó, por exemplo. Eu preciso aprender a ficar 30 dias sem leite em pó. Eu preciso. Leite em pó não tem açúcar, tá, gente? Mas é só pra exemplificar. Porque eu não consigo, porque eu não tenho controle, porque eu preciso me educar. Lindo. Não, eu preciso ficar 30 dias sem comer, sei lá, doce de leite porque faz mal. Não. Aí pra mim viajou. Chocolate, né? 30 dias sem chocolate. Pra quê? Pra quê? Não, pra mim não faz sentido. A menos que tenha uma questão nutricionalmente, pra mim não faz sentido. Do ponto de vista comportamental, faz sentido se você tiver problema com aquilo. Então tem que entender o porquê você tá fazendo aquilo. Sabe? Vou ficar 30 dias sem industrializado. Você toma whey? Então você vai estar tomando industrializado, pô. Então vai parar de tomar whey? Essa ideia de que não, porque industrializados são do mal. É uma indústria do... Gente, não. Industrializado, eles podem ser muito bons. Essa visão do... Não, só coisa saudável, só coisa natural é saudável. Isso a gente chama de falácia naturalista, que é a ideia de que tudo que é natural é melhor. E é muito fácil a gente enxergar isso quando a gente tira da parte da nutrição. Por exemplo, ter saneamento básico não é algo natural. Foi algo construído, criado pelo homem. E eu aposto que as pessoas preferem ter saneamento básico. A ideia de, por exemplo, comprar a comida em supermercados não é algo natural. Eu quero ver a galera ir para lá, tirar o leite da vaca, colher o milho direto da espiga. Vocês não vão fazer isso. Não é melhor, não é mais fácil. Então, claro, existem coisas que a gente vai defender o alimento in natura, mas a alimentação não é só alimento in natura, como não é só alimento industrializado. Precisa existir um equilíbrio. E também não é todo alimento industrializado. Mas ele existe para facilitar a nossa vida, se a gente souber usar. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Para mim, não adianta ir nem para um lado, nem para o outro. Galera que, eu sou eu só como coisas que foram colhidas por virgens cegas, pedra, Himalaia. Para mim é tipo nutricionista de pote de margarina. É tipo família de pote de margarina, sabe? Comercial de margarina. Cara, para mim, nutricionista que é assim, vive no mundinho da lua. Eu já escutei, para mim, isso foi o cúmulo de que se as pessoas não pudessem comer alimentos orgânicos, era melhor que elas não comessem vegetais. Eu já escutei isso de uma nutricionista, uma professora numa pós-graduação, e eu fiquei, nossa, tá muito errado. Você não sabe o país que você vive, você vive em que mundo? Você mora, sei lá, na sua mansão em Alphaville e você acha que o mundo é cor-de-rosa. O mundo não é cor-de-rosa. Eu sou nutricionista e eu não consigo comer todo dia orgânico. E é sobre isso. E não dá pra gente falar que não é melhor não comer. Não é assim que as coisas funcionam. Então a gente precisa aprender que a nutrição, ela não é esse mundinho cor-de-rosa, ela precisa se encaixar na realidade das pessoas, senão ela não faz sentido. Senão ela é só um monte de regras que alguém criou e que quase ninguém consegue seguir. Vira um extremismo, né? Imposto até por profissionais, e isso é muito perigoso e muito frustrante pra gente, paciente, que tá, tipo, olhando pra todo lado sem entender exatamente o que tá certo, o que tá errado, e soa até como um terrorismo nutricional, na verdade, né? Então, a gente, como
aprendizes, né, e pacientes, acaba ficando mais perdido ainda. Se eu escuto uma fala dessa mulher e ela traz algum tipo de argumento tosco, mas que na hora faça sentido para mim, eu vou acabar caindo nisso e vou deixar de comer o que eu poderia comer como vegetais, que é o que eu posso consumir hoje, mas que não são orgânicos, sabe? É muito isso. Eu acho que muitos profissionais ainda pendem a corda para um lado e outro. Eu acho isso bem delicado. Uso industrializados, falando até um exemplo meu hoje, tá? Aqui no meu lixo. Eu não tive tempo de preparar o meu lanche habitual do meu plano alimentar hoje cedo. E aí eu tinha um Mil Pro na geladeira, eu peguei aquilo, peguei um mamão picado e pra mim era isso, sabe? Eu consegui fazer o que eu podia naquele momento e o que me salvou foi o industrializado, que tinha proteína, que enfim, é gostosinho, sabe? Que dá pra encaixar. Então eu acho que é muito sobre isso também, a questão de encaixar a rotina de cada pessoa é muito importante. Por isso que eu acho que também essa questão da pessoa que busca por um profissional na nutrição, esse profissional ele tem como responsabilidade te tornar uma pessoa inteligente com conhecimento suficiente para tomar suas decisões do dia a dia, né? Porque eu acho que se tu tem uma dieta fechada, montada, que é só aquela opção e nada mais, tu acaba ficando muito engessado, né? É muito rígido e tu não consegue tornar o teu dia a dia, que muitas vezes é corrido, adaptável, né? Então, por isso que é bom quando o profissional ele constrói essa linha de raciocínio contigo, né? Porque imagina se a Laura tivesse um plano totalmente fechado que fosse somente banana, whey e, sei lá, iogurte. Se não tivesse outra opção e a Laura não conseguisse pensar para além dessa opção, talvez tu não faria nada, né? Talvez tu se renderia, sei lá, algum industrializado no mercado ou qualquer outra coisa. Mas hoje tu tem a possibilidade de conseguir fazer uma substituição por conta própria, basicamente, né? Isso se Exato. chama autonomia alimentar. E Autonomia alimentar, exato. faz parte do trabalho do nutricionista um negócio chamado educação nutricional. Então, eu sempre busco nas consultas ensinar um pouco para o paciente e a minha fala é sempre a mesma, assim, eu não quero que você vire refém da nutricionista, que você precise de mim sempre que você precisar fazer uma alteração. Se você precisar de mim, você vai mandar uma mensagem, eu vou te responder, eu vou te ajudar. Mas a minha ideia é que tu consiga fazer isso com o tempo, sozinho. Tanto que faz muito tempo que a Mel não passa comigo, mas eu sei que a Mel tá comendo bem. E teve uma época que a Mel vinha de 2 em 2 meses, e aí foi espaçando, porque foi gerando uma autonomia. E Vai a dando. Lau, isso, e com a Laura agora é muito mais uma questão da gente ajustar, geralmente quando tem alguma prova de corrida, então a gente ajusta porque realmente, quando cada ciclo de prova é diferente, a gente precisa ajustar uma coisa ou outra, mas a base da alimentação é a mesma, tanto que a Laura tá comendo a mesma ceia faz uns 400 anos também, que é aquele mingau, que Não. pelo amor de Deus. E, Carol, eu ainda comi aquele bolinho, tá? Aquele bolinho. Aquele. Não enjoo. Não abro mão, inegociável pra mim. E eu também tenho tantas opções que eu vou variando entre elas e, tipo, eu não enjoo. Então, até amiga, nem sei se eu te falei, mas eu bati meu PR de prova, graças a você e o seu Carb Up, e deu certo. Foi sofrido, mas deu tudo certo. Eu acho que muito do desempenho vem a partir da alimentação, né? A gente saber também que vai ter um dia ali de uma prova que tu quer performar, e aí a Carol, com o conhecimento dela, vai trazer insumo e energia o suficiente pra gente conseguir já ir montando aquele reservatório pro dia da corrida. Eu acho sensacional como o corpo responde a esses estímulos, né? Muito massa. É muito. Não, e a Laura, assim, ó, feliz da vida, me mandando foto, contando os dias pra comer aquela misturinha de leite em pó e pasta, amiga. Uhum. Ela chegou pra mim um dia feliz da vida, eu falei, amiga, eu tenho a corrida no domingo, e a Carol liberou na sexta-feira aquela gororoba de... Sei lá o que tu coloca naquilo. Doce de leite com leite em pó. Ela juntou duas coisas muito gostosas numa coisa só. Isso pra mim foi assim, ó, puf. Mais prazer do que a própria corrida. Além Não, do mingau, né? mingau. Amiga, é sucesso E esse mingau, tá tudo certo. E tu pode perceber que, assim, é um mingau que já tem bastante carboidrato, leite em pó, que tem carboidrato, e doce de leite.
Dentro da nutrição esportiva, a gente costuma falar uma coisa que, se for uma nutricionista pura e simplesmente comportamental, talvez ela ache isso horroroso, mas é a realidade dentro da nutrição esportiva, que é o carboidrato, ele é merecido. Que é o que eu falei da questão da maratona para Laura. Cara, numa preparação da maratona como eu tava, chega uma hora que você não aguenta mais comer carboidrato. Eu tava comendo chocolate todo dia, suco todo dia, macarrão quase todo dia, banana, pão todo dia. Chega uma hora e falo, pelo amor de Deus, eu só quero um franguinho com salada. Porque vira uma obrigação. Porque eu preciso de grandes quantidades de carboidrato. E eu só consigo encaixar essa quantidade de carboidrato exorbitante por causa do nível de atividade física. Então, o carboidrato ele é merecido nesse sentido. Quanto maior o seu nível de treinamento, intensidade e quantidade de treino, mais carboidrato você vai precisar. E acredite, é insuportável. Então, você não quer essa quantidade de carboidrato na sua dieta. Você não quer isso por um tempo longo. Fazer por um curto período de tempo, como alguns dias antes de uma prova-alvo, é válido, beleza. Mas faz isso todo dia. Faz o mingau com leite em pó e doce de leite todo santo dia. Pra ver se não chega uma hora que tu olha. Não, quero mais, pelo amor de Deus. Vivem Eu adoro, por exemplo, pão, queijo, banana e canela. Que é uma coisa que eu amo comer. Semana passada eu comi ele 3 vezes no dia, por 7 dias. Eu não aguento mais ver. Eu tô... E assim, ó, uma curiosidade sobre essas... Não é muito o assunto do podcast, mas eu fiquei curiosa. Vocês aumentaram muito a ingestão calórica, enfim, nesses dias que antecederam a prova. Vocês sentiram alguma coisa no físico depois da prova? Tipo assim, estético mesmo, falando agora. Sentiu que engordou, sei lá, que reteu? Tipo, o que o corpo faz com tudo isso, além de dar energia? Então, na verdade, a gente não aumenta o consumo calórico. A gente aumenta o consumo de carboidrato. E para eu não aumentar o consumo calórico, eu altero o resto da dieta, o resto da composição dela. Eu tiro algumas coisas para poder caber o carboidrato ali, sem que aquela quantidade calórica ultrapasse o quanto você gasta. Mas pós-prova, tem diferenças, né? A Lau correu 10 e eu corri 42. Então, a dieta da Lau, ela vinha de um déficit. A gente, então, sobe... Mas isso foi escolha dela. Ela sabia que o déficit iria influenciar negativamente o desempenho, mas a gente fez esse pré-prova aí alguns dias antes, subindo a quantidade calórica para ela consumir a mesma quantidade de calorias que ela gasta. Então, eu tirei o déficit e, consequentemente, aumentei o carboidrato também. No meu caso, eu vinha com uma dieta já com a mesma quantidade de calorias que eu gasto, mas com bastante carboidrato, mas com menos carboidrato do que eu comia antes da prova. Então, nos dias anteriores, o que acontece é que você fica mais pesado, porque você aumentou a ingestão de carboidrato, tem mais carboidrato dentro do músculo, e, consequentemente, com mais carbo dentro do músculo, mais água. Então, o peso aumenta. Consequentemente também, por causa disso, pelo carboidrato puxar a água para dentro do músculo, você fica visualmente mais seco. Você fica maior, então você fica assim, pernudo, braçudo, você fica mais, circunferências maiores, mas fica mais desenhado. Porque a água vai saindo da parte de fora da célula e vai entrando. O pós-prova, eu vou falar do meu pós-prova, ele é um pós-prova em que você fica muito murcho, então você perde todo aquele volume e é nítido o quanto eu diminuí de tamanho. Eu ainda, hoje é quarta, eu corri no domingo, eu ainda não consegui retomar o meu tamanho normal, não é nem o da semana passada, o meu tamanho normal de corpo pós-prova. Mas em relação à minha fome, eu tô com uma fome absurda nos últimos dias. E é um trabalho muito difícil, porque assim, eu gastei muita caloria no domingo, né? Além das minhas 2.000 calorias que eu gasto normalmente, a prova em si me gastou 2.700 calorias, se eu não me engano. Então, para bater essas calorias, eu tive que comer 5.000 calorias quase no domingo. Foi dificílimo. Só que uma vez que você faz isso, como é uma prova muito longa, muito intensa, existe um aumento de gasto energético também pós-exercício, que se mantém. Por quanto tempo? Quanto maior a intensidade e maior a duração do exercício, maior o tempo que o corpo vai levar gastando mais caloria. E como é que a gente sabe disso? Tem algumas formas da gente medir, mas a fome, ela diz muita coisa. A minha fome hoje está um pouco menor que a de ontem, mas ainda está maior do que o normal.
É normal que numa maratona você fique aí mais uns 3, 4 dias com esse metabolismo aumentado. Numa prova de Ironman, por exemplo, pode durar até uma semana, porque é uma prova muito intensa, né? E qual que é a dificuldade daí? É não comer demais, porque você vai nossa, eu gastei muita caloria, e aí você vai comer, e, cara, eu gastei 5.000 calorias lá no domingo, eu já bati aquelas calorias lá. Então agora eu tô com mais fome, gastando um pouco mais de caloria do que o normal, mas eu tenho que tomar cuidado para não exagerar. E o que Então, tu, como nutri e pessoa, faz com essa fome? Tipo assim, eu tu vai vou remanejando? eu boto a quantidade de refeições que eu faço normalmente. Então eu tento não pular refeições para não gerar uma fome maior. Eu aumento a quantidade de carboidrato na minha alimentação. Menor do que eu estava comendo antes da prova, mas eu ainda assim aumento. Boto muita proteína para tentar saciar minha fome. E volto a comer vegetais. Uma coisa que acontece antes de uma maratona é que você vai diminuindo a quantidade de vegetal porque ele rouba espaço do carboidrato. Então, quando a gente precisa de fibra, o que a gente faz numa dieta pré-maratona? A gente bota fruta ao invés de botar vegetal. Porque a fruta vai ter os nutrientes, vai ter a fibra, mas também vai ter o carboidrato que o vegetal não vai ter. E agora eu volto a botar o vegetal em maior quantidade, porque ele vai dar aquela saciedade que eu preciso. E aí eu vou manejando. Eu terminei a prova com 4 quilos a menos do que eu comecei. E no final do domingo eu ainda não tinha conseguido ganhar tudo de volta. Na segunda-feira eu tinha conseguido recuperar aqueles 4 quilos já. Então já estava um pouco melhor. E agora a minha ideia é, eu estou tentando manter, porque se você não come o suficiente num dia, no dia seguinte seu peso cai de novo. E tudo isso é peso de água. Então, o que eu preciso fazer? Me manter hidratada e manter esse consumo de carboidratos bem feito para que o meu peso estabilize de novo e o meu metabolismo estabilize de novo e eu volte ao normal. Mas agora a questão da estética da Laura, a Laura pode falar melhor depois como é que ficou. A minha prova foi de só 10, de menos, né? 10 quilômetros, então eu dessa vez não senti muita mudança. O que eu senti mais foi nos 21, que eu me senti um pouco inchada depois da prova. E eu falei com a Carol e ela falou que possivelmente era por causa da prova, porque foi a primeira vez que eu fiz um volume tão grande de corrida, né? E que poderia ser isso, né? Até eu não entendo muito, mas eu acho muito interessante ver essa questão fisiológica do corpo. E acho muito legal a Carol falar pra gente que é questão de merecimento, porque imagina uma pessoa que vai pra academia, sei lá, 30 minutinhos, fazer exercício, fica fazendo aquele treino fofo no celular e quer comer esse tanto. A conta nunca vai fechar, né? Então, é bem interessante pensar nisso. Quando a Carol falou, então você vai ter que correr uma maratona, eu pensei, putz, então eu acho que eu prefiro comer o que eu tenho que comer aqui e ficar na minha mesmo. Ou às vezes tu se motiva e pensa, pô, então vamos correr uma maratona, né? Pode ser um. realmente. Eu vou te falar que uma das minhas motivações, eu gosto muito de longas distâncias. É o segundo ciclo de maratona que eu faço e realmente entendi que é essa a minha praia, assim. Eu sou boa correndo distâncias menores, mas eu gosto mesmo das longas distâncias, do ciclo das longas distâncias, porque é algo sobre te gera uma autodescoberta e uma evolução muito grande. Mas uma parte do processo que eu gosto é a questão da comida, porque ele te dá uma liberdade maior. Eu sei que se eu comer um pouco mais, às vezes acontece de eu, sei lá, ganhei um pouco de peso. Isso tinha acontecido antes de eu entrar no ciclo. Eu tive uma lesão, fiquei umas 2 semanas sem treinar, e aí fiquei um pouco mais ansiosa, comi um pouco mais. E engordei um pouco. Tinha engordado uns 2 quilos, mais ou menos. E aí eu olhei e falei, eu não vou nem fazer nada. Deixa assim, que eu vou entrar no ciclo e eu sei que isso vai se ajustar com o tempo. Porque, para mim, pelo menos, vai chegando. Eu nunca tive facilidade para comer muito. Vai chegando um determinado momento do ciclo que a necessidade de comida é alta e eu não dou conta muitas vezes. Então, se eu erro, se eu, por algum motivo, fico mais ansiosa em algum dia, não consigo comer direito por causa disso, ou, putz, me enrolei aqui, fiquei atendendo, pulei o lanche da tarde e aí já faltou caloria ali, o corpo já dá uma enxugada e assim vai. Então, essa possibilidade de comer mais com uma tranquilidade maior foi algo que também
mudou um pouco a minha forma de enxergar a comida, mudou minha relação com a comida. Porque quando você não tem a proibição, que muitas vezes você mesmo coloca em cima da comida, pá, aquilo muda. Quando você pode comer uma pizza todos os dias, mas você não come porque você escolhe não comer, é um negócio muito doido. Quando você pode comer o chocolate todo dia e você escolhe não comer, é muito doido. Porque aquela história de que tudo que é proibido é mais gostoso é verdade. Quando você libera, às vezes tem paciente que eu faço isso. A pessoa tá, nossa, mas ai, chocolate, então dá. Pega a barra de chocolate. Eu quero que tu pegue a barra de chocolate, tu come, mas come com vontade. Até tu enjoar. Porque uma hora vai enjoar. Uma hora cansa. Porque tá disponível. Amiga, é a mesma situação minha com o leite em pó. Eu te pedi tanto leite em pó que tu me colocou 30 gramas, que coisa pra caramba, no final do dia na minha ceia. E que agora, tipo, eu tô lidando de uma forma muito melhor. Porque eu sei que amanhã eu posso comer mais 30 gramas. E tá tudo certo. Não vou comer todo o pacote hoje, porque amanhã eu não posso comer nada. Então, essa proibição realmente faz um estrago grande na nossa cabeça e no psicológico. E eu sinto na pele quando eu quero me restringir de algo que é importante pra mim, que é importante estar presente no meu contexto alimentar. Só que eu quero tirar porque eu não tô tendo controle. Eu acho que o controle ele tem que vir muito de um amadurecimento com o alimento, sabe? Entender que aquilo ali é permissível de comer nas quantidades que vão te fazer bem, sabe? Então isso eu acho muito legal de aprender, sabe? Muito feliz com esse papo. Eu acho que a gente conseguiu abordar todos os tópicos que a gente queria, né? Falar sobre o projeto Verão, sobre as consequências da gente entrar nessa mentalidade, né? De dietas malucas, enfim, restritas. Pensar mais a longo prazo, né? Se questionar mais dos porquês que a gente quer tanto esses resultados estéticos. Entender se de fato não vale a pena a gente traçar objetivos diferentes, né? Objetivos de performance em esporte, objetivos de qualidade de vida. Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar para esse episódio, né? Com certeza a gente vai abordar novamente assuntos sobre alimentação, final de ano, que é um assunto que pedem muito aqui no episódio, no podcast. A gente conversa muito com as meninas aqui, a gente troca ideias muito legais. Carol, a gente quer muito te agradecer por ter aceitado esse convite, né? A gente sabia que ia ser nosso primeiro episódio com uma convidada, então a gente não sabia muito bem o que esperava. A gente com certeza sabia que ia ser um papo muito legal, muito fluido. Agradecer o teu tempo também. Deixar as meninas aqui à vontade para te procurar também no Instagram. Tu produz muito conteúdo legal, não só de corrida, mas também de dieta, de alimentação, né? Se tu quiser deixar o teu arroba aí pra gente. Gente, como a gente te encontra nas redes sociais? @NutriCarolB, se quiserem falar comigo, é só mandar uma mensagem no direct. Se quiserem marcar a consulta, o link tá na bio também. Estamos aí. Perfeito. Manu, super acessível. Ela é de conversar, ela é de trocar ideia, geminiana, então estamos em casa. Ela é realmente, muito de abraçar as pacientes. Eu acho isso fantástico. Então fica essa dica minha e da Mel como pacientes da Carol. É uma super nutricionista, amiga e tudo mais. Amiga, muito obrigada pelo teu tempo, pela nossa conversa, que foi super especial. E é isso. Até a próxima. Obrigada, gente.